Pensando sobre esse mês do aniversário da nossa igreja, né? Eu quero pensar sobre esse tema, enraizados na identidade, marcas de uma igreja saudável. E deixa eu perguntar algo para vocês aqui. Você já escutou alguém falando da seguinte maneira: fulano agora é diferente, fulano agora que é rico, esqueceu de onde veio, fulano que agora é rico, esqueceu suas origens, esqueceu sua identidade, já não sabe mais, já não conversa mais com as pessoas que eram do mesmo bairro, da mesma cidade. Talvez você já ouviu pessoas falando assim. E essa fala é muitas vezes se referindo a alguém que era um artista, alguém que era talvez um jogador de futebol, talvez alguém que era um cantor, que agora é famoso e esqueceu, né? Esqueceu de onde saiu, esqueceu do seu bairro, esqueceu da sua cidade, esqueceu do seu povo. E de uma certa forma as pessoas que vivem lá já não vê ele da mesma maneira que via antes, mas achando que ele mudou, que não tem mais a mesma identidade. A nossa igreja, ela está fazendo quantos anos mesmo? 68 anos desde a fundação, desde as primeiras crianças e pessoas que a família O Te Ama começou a evangelizar, começou a falar de Jesus, lá na oficina, como você viu o vídeo, onde chegou essas pessoas e foram impactadas com o evangelho de Jesus através dessa família. E depois outras famílias foram chegando, até chegar até nós, esse ano de 2026. Tantas coisas aconteceram. Desde 68 anos, que não é meses, mais anos, do sustento, do cuidado de Deus, de todos esses anos, onde, como igreja e através de Jesus, a gente tem influenciado outras pessoas, através do Evangelho de Jesus. Desde 68 anos, muita coisa aconteceu. Muitas pessoas se passaram. Muitos pastores, alguns pastores que vieram e permaneceram um período de tempo aqui. E quando a gente pensa tudo que se viveu, tudo que é hoje e tudo que virá a acontecer, algumas perguntas a gente tem que fazer na nossa mente. Como: quem fomos? Pensando no nosso passado, pensando nas nossas origens, quem nós somos como igreja hoje? Às vezes você vai falar, é uma igreja bíblica, simples, relacional, como a gente tem falado aqui. Mas é muito mais do que isso. Quem nós seremos? Talvez nem todos nós estaremos aqui futuramente, talvez, né? Daqui 100 anos, acho que não, né? Talvez os pequenininhos só. São perguntas que a gente pode fazer, porque não basta só envelhecer, mas a importância de envelhecer bem e envelhecer saudável. A verdade é que ninguém gosta, né, daqueles, desculpe dizer aqui, né, de velho Hans Diesel, né? Velho, a palavra aqui velho é para brincar aqui, né? Aquele que só fica pegando pé, que só fica enchendo o saco, que não liga que não gosta de brincadeira. Mas aqui é a questão de envelhecer bem, envelhecer saudável, envelhecer e ainda ter o coração grato, feliz, um coração para abençoar outras pessoas. E é verdade que algumas coisas mudam. Como vocês viram, começou lá, depois veio para cá, depois veio aqui, essa igreja mudou, reformou. Algumas coisas mudam. Mas a essência deve permanecer a mesma identidade e não perder a identidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite.
Pois veja, uma igreja saudável é aquela que se lembra de quem ela é. Você pode repetir comigo essa frase? Uma igreja saudável, aquela de quem ela é. Ou seja, uma igreja saudável não perde sua identidade. Somos uma igreja saudável? Amém? Amém. Como muitos que se perdem a identidade, que já não sabem mais quem é de verdade, que aos longos dos anos, por causa do poder, do dinheiro, da fama, já não estão mais enraizados na sua própria identidade, mas já não sabem mais quem é. Mas quando nós estamos enraizados em Jesus, nós temos essa vida, essa identidade em Jesus, onde a gente não se perde, onde não perde a nossa identidade. Vocês vão se lembrar que quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Ele não só o chamou para andar, para mostrar uma terra, mas também Ele deu uma promessa. A promessa de um filho na sua velhice. Mas não só uma promessa de um filho na sua velhice, mas também uma terra, uma nação, um povo, uma descendência. E depois disso veio Isaac, o seu filho. E depois disso veio Jacó, com seus 12 filhos. As 12 tribos, os 12 patriarcas. Ali, onde se espalhou a descendência de Abraão. Mas eles tiveram que sair dali. Eles tiveram que sair de Canaã e ir para o Egito, por causa da fome. Isso tudo está lá, no finalzinho de Gênesis capítulo 50 ali, começando em Êxodo. Onde eles foram para o Egito para não morrer de fome. Só que depois de muitos anos, agora eles já perderam sua identidade, como povo de Deus, como aqueles que foram escolhidos e separados para ser a nação do Senhor. Agora eles estavam já mais egípcios do que o povo do Senhor. E aí a gente vai lembrar que através de Moisés, Deus libertou aquele povo que estava sendo escravo lá no Egito, onde eles caminharam 40 anos até chegar à terra prometida, Canaã, para ter uma nova vida, para ser um novo povo, para que Deus pudesse ser o Deus dele, realmente, para essa terra, para eles serem um povo de Deus. Só que eles foram indo e eles perderam de novo a sua identidade, esqueceram que eles eram separados, que eles eram um povo de Deus, que eles deveriam refletir a glória do Senhor. E o que aconteceu? Aconteceu que eles voltaram a ser novamente escravos, agora dos babilônios, depois dos medos, depois dos pérsias, até que Deus pudesse libertar eles lá do cativeiro, e eles voltarem para uma terra aonde Deus estava mostrando para eles. Mesmo assim, eles continuaram escravos dos gregos, escravos do romano, até que Jesus veio aqui na terra para viver entre nós, para mostrar o amor do Pai e para mostrar que eu e você nós podemos ser livres através de Jesus, de uma nova vida através de Jesus. Hoje nós temos a promessa de Jesus, que em Jesus nós temos uma nova vida, que eu e você, em Jesus, nós somos o povo de Deus. Amém. Conforme 1 Pedro 2, 9 e 10, vamos ler juntos, diz o quê? Vocês, nação santa, povo exclusivo de Deus. O 10. Mas agora não havia. Vou ler mais uma vez, diz assim: vocês, eu e você que está aqui nessa noite, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer era povo, mas agora são povo de Deus.
não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Povo de Deus. Aqui a gente precisa lembrar quem nós fomos em Cristo. Quem Cristo fez em nós. O que Cristo fez em nós. Por isso que uma igreja saudável, ela não perde a sua identidade, porque ela se lembra de quem ela era sem Cristo. De quem ela era sem Cristo. Quem eu e você éramos sem Cristo? Você se lembra? Você se lembra antes de você conhecer a Jesus como você era? Pense um pouquinho agora. Como era o seu coração? Como eram as suas atitudes? Aquilo que você falava, pensava? Como você era antes de você conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador? Claro que a gente está falando aqui também como igreja. Quem éramos sem Cristo? Um povo o quê? Escravo. Um povo escravo. Como o povo de Israel, que estava ali no Egito, sendo escravo dos egípcios, por muitos e muitos anos, eu e você também, antes de Jesus, éramos escravos. Escravos de nós mesmos, escravos das nossas paixões, escravos do pecado. É isso que Efésios vai dizer, é isso que Gálatas, a carta de Gálatas vai dizer, que eu e você éramos escravos do pecado. Ou seja, a gente não tinha domínio sobre nós mesmos, não tinha domínio sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vida, mas algo que Jesus fez. O que Jesus fez em 1 Pedro 2,9? Aí, diz assim: para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, antes eu e você vivíamos nas trevas, no pecado, mas agora a vida com Jesus é luz. É luz. Não é trevas. Não é uma vida de pecado, mas uma vida totalmente transformada em Jesus. Vivíamos sim escravos da nossa própria paixão, mas a infinita graça de Deus, através de Jesus, ao morrer por nós naquela cruz, nos deu uma nova vida em Jesus. E é por isso que a gente pode se alegrar, celebrar, relembrar, como a Santa Ceia, aquilo que Jesus fez por nós. Mas também, quem éramos sem Cristo? Um povo sem identidade. Sem identidade. Não tinha referência. Tanto faz a vida. Não tinha um futuro. Às vezes só o presente. Mas o texto diz assim no versículo 10: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o quê? Povo de Deus. Sem Jesus a gente nem era povo. Sem Jesus a gente pode dizer que a gente não era ninguém. Mas com Jesus agora a gente é povo de Deus. Você é povo de Deus. Fala para o seu lado aí, você é povo de Deus. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você é povo de Deus. Ou seja, você tem uma identidade em Jesus. Antes não éramos povo de Deus, mas agora a gente alcançou graça. Ou seja, quem éramos sem Cristo? Um povo sem graça. Um povo sem graça. O versículo 10 diz assim: não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ou seja, quando a gente não vivia com Cristo, a gente vivia na desgraça. E a palavra desgraça aqui é fora da graça, fora da misericórdia do Senhor, fora do amor do Senhor, fora de tudo que Deus pode fazer em nós. Essa é uma pessoa sem Jesus. Sem graça mesmo, né? Porque quando Cristo faz em nós, a gente tem essa graça, esse amor, essa paz, essa alegria em Jesus.
Então, essa misericórdia que nós encontramos em Jesus. Onde em Romanos 6, 23, no telão, vai dizer que a gente merecia a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna através de Jesus. Essa graça. Agora, uma igreja saudável também não perde a sua identidade, porque ela se lembra de quem ela é em Cristo. Ela se lembra de quem ela foi, de quem ela era, mas de quem ela é em Cristo. Sem Jesus, é uma vida sem graça. Sem Jesus, é uma vida no pecado. Sem Jesus, é uma vida sem identidade. Mas agora com Jesus, que é algo bom e maravilhoso daqueles que vivem em Jesus. Então, nós somos em Cristo uma geração eleita. Você é uma geração eleita aqui. Um povo que Deus chamou para viver com Ele. Veja o versículo, o 9 diz: vocês, porém, são o quê? Geração eleita. Da mesma promessa que Deus fez para Abraão, dizendo: você vai ser da sua descendência, vai ter uma grande descendência, uma grande geração. Assim você também fazemos parte dessa geração. Da mesma forma que as promessas de Jesus se cumpriram na vida de Abraão, se cumpre na minha vida e na sua vida também, dessa nova geração. Somos em Cristo também sacerdócio real. Eu e você hoje nós temos livre acesso ao Pai. Ou seja, você não precisa de mais ninguém para você chegar diante do Senhor, para você orar a Deus, para você clamar ao Senhor, para você pedir perdão. Só você e Deus. O versículo diz assim: vocês, porém, são o quê? Sacerdócio real. Como o sacerdócio que servia a Deus ali no templo, fazendo a obra do Senhor, eu e você também somos chamados por Deus para fazer a obra do Senhor, para nos conectarmos com Deus, mas também conectarmos outras pessoas a Jesus, para falar de Jesus para outras pessoas também. Nós somos em Cristo uma nação santa. Deus nos chamou para sermos santos, ou seja, separado, puro, purificado, através de Jesus. O versículo diz isso: vocês porém são o quê? Nação santa. Eu e você, nós somos um povo que devemos ser santo, que devemos ser separado. Mas também ele diz que nós somos em Cristo um povo exclusivo de Deus. Somos aqueles que não só separado, mas separado para Deus. Exclusivo para servir ao Senhor. Veja o versículo, diz o quê? Vocês, porém, são o quê? Povo exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Eu e você fomos salvos, transformados para ser povo de Deus, para ser aqueles que glorificam e exaltam o Senhor através da nossa vida. Mas, além de ser uma igreja que foi, uma igreja que é, também a gente vai ser uma igreja que será. Uma igreja saudável não perde a sua identidade, porque ela se lembra de quem ela será em Cristo. E aqui é o será desse presente, do futuro do presente, que é algo que indica algo que realmente vai ser, que vai acontecer. Aonde eu e você seremos em Cristo uma igreja transformada. Deus tem transformado a sua vida? Transformado o seu coração? Os seus pensamentos? As suas atitudes? E Ele vai continuar. Porque eu e você ainda estamos em obras.
Ele não completou a obra na minha vida, como também Ele não completou a obra na sua vida, onde Ele vai continuar. É por isso que eu e você somos essa igreja e seremos essa igreja transformada. Vamos continuar sendo transformados em Jesus. 1 Pedro 2,10 diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Antes a gente nem era povo, a gente é povo de Deus, vai continuar sendo povo de Deus, vai continuar sendo transformado por Deus até chegar na glória. Até chegar diante de Jesus, perante o Pai. Por isso que a gente precisa deixar Jesus continuar a obra dele em nós. Continuar Jesus fazendo em nós e através de nós. Mas também seremos em Cristo uma igreja sedenta por almas. Sedenta por almas. Somos uma igreja sedenta por almas? O amém daqui? Amém? Mas também seremos uma igreja sedenta por almas. Almas perdidas. Almas que precisam conhecer a Jesus. Porque senão a gente perde também a nossa identidade como igreja. Essa igreja existe não só para nós, mas também para os nossos familiares, amigos, vizinhos e outras pessoas que ainda precisam conhecer de Jesus. O versículo diz assim: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas. Para anunciar, continuar anunciando e continuar anunciando até o fim. De falar de Jesus, de falar do reino, de falar dessa transformação, de falar sobre perdão, de falar sobre arrependimento. Não só agora, mas continuar falando. Que essa igreja, a gente sabe que era sedenta por almas. Desde lá do começo, com a tia Maria, com os irmãos. Agora foi, isso. E a gente sabe que desde lá do começo, várias pessoas eram sedentas por almas, de evangelizar, de falar de Jesus. E não só falar de Jesus para aquelas crianças, mas para os adultos, de fazer visitas também, de, quem se lembra, né, de evangelizar nos colégios, nos bairros. E a gente precisa continuar isso, porque a gente precisa continuar sendo essa igreja sedenta por Jesus, mas também sedenta por almas, de levar a palavra de Jesus para outras pessoas também, os nossos amigos, vizinhos, as autoridades e todos os demais, para mostrar o reino de Deus, para anunciar essa grandeza do Senhor, para anunciar que há um Deus poderoso que faz todas essas coisas. Agora, para a gente terminar, a pergunta que a gente deve fazer é: quem fomos? Fomos essa igreja que Jesus libertou? Que Jesus transformou? Fomos essa igreja sem identidade? Fomos essa igreja sem a graça? Creio que sim. Mas a pergunta talvez mais real é essa: quem somos hoje como igreja? Quem nós somos como membros, não só dessa igreja aqui, mas membros da igreja, ou corpo, membros do corpo de Cristo. Somos essa igreja, dessa geração eleita, que onde Jesus nos chamou para ser essa igreja, para viver essa igreja.
Somos essa igreja de sacerdócio real, onde nós oferecemos o melhor para o Senhor, como Romanos vai dizer, oferecer um culto agradável ao Senhor, um sacrifício vivo. Nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja de uma nação santa, ou seja, um povo santo, separado, exclusivo para Deus. Somos essa igreja de exclusividade do Senhor? Porque essa é a pergunta que a gente deve fazer hoje. Porque a resposta talvez do passado é fácil, mas e hoje? E se Jesus nos libertou, se Jesus deu uma nova identidade, hoje a gente pode viver e ser essa igreja de Jesus, para glorificar a Jesus através da nossa vida. Mas também a gente precisa perguntar: quem seremos? Seremos essa igreja transformada, que cada dia é transformado por Jesus através dos nossos pensamentos, nossas atitudes, tudo? Seremos essa igreja sedenta por almas? Porque, como eu disse, não é só fazer 68 anos, mas é continuar com essa identidade de uma vida transformada por Jesus. E essa identidade de levar e continuar levando a palavra de Jesus, de geração a geração. Porque esse é o desejo de Jesus, para mim e para você, continuar sendo esse povo, que reflete a glória do Senhor, mas também que alcança as nações. Amém? Feche seus olhos. Que você possa fechar os seus olhos agora e pensar nessa mensagem. Ela foi um pouco mais refletiva, mas que você possa agora orar ao Senhor, colocar o seu coração diante do Senhor, sua vida, e dizer para o Senhor, primeiramente: Deus, eu agradeço por aquilo que o Senhor fez na vida dessa igreja, na história dessa igreja, porque essa igreja fez parte da história do Senhor comigo, me alcançou, me transformou, me deu uma nova identidade. E não é a igreja, mas é Jesus através da igreja. Mas dizer para Jesus também: Jesus, eu quero continuar sendo essa igreja que é um povo santo, exclusivo, um sacerdócio real, uma nação santa. E orar e falar: Deus, eu quero continuar sendo essa igreja transformada, essa igreja sedenta por almas, para levar a Tua palavra mais e mais, e mais e mais anos que o Senhor desejar, Deus. É isso que nós oramos, Senhor Jesus. Eu oro por mim, Deus, eu oro por cada um aqui, Deus, e coloco, Deus, diante do Senhor, Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus, como a Tua igreja, como o Teu povo, Deus. É maravilhoso, Deus, Pai, fazer, né, esses 68 anos, Deus, e ver tudo que o Senhor fez na nossa igreja, Deus. Mas a gente quer continuar, Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem ainda para frente. É só o começo, é só o começo da comemoração, é só o começo, Deus, da gratidão. E eu sei que, Deus, o Senhor vai continuar, Deus, falando em nós e através de nós. Pois nós louvamos e agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém? Amém?